Irmãos, hoje, continuando o tema identidade, nós estamos falando sobre identidade, e hoje eu quero falar sobre as expressões do amor. Eu queria te fazer uma pergunta, aliás, fazer um pensamento junto com você. Pensa aí, 3 pessoas que você ama muito. Pensa aí, 3 pessoas que você ama demais. Pensou? Sim? Ficou alguém de fora? Então vamos melhorar isso. Pensa em 5 pessoas que você ama muito. Encaixou todo mundo? Ou ainda melhorou, né? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que não está faltando ninguém nessa lista? Tá? Seja sincero. Quem nessa lista colocou, não eu pastor, o eu você, eu. Quem se colocou nessa lista? Você colocou você na lista? Dos 3? Quem foram os seus 3? Boa. O José, quem mais? Hã? A Tati não vale, é psicóloga, ela já entende isso. Mas você entende, irmãos, a gente vai falar sobre as expressões do amor. Como que a gente vai falar sobre o amor se a gente muitas vezes não se ama, não se cuida, não se preserva? É muito fácil a gente falar que Deus nos ama, isso nós não temos dificuldade nenhuma de entender que Deus nos ama. Mas eu quero falar sobre 4 expressões do amor. A primeira, absoluta, do amor incondicional de Deus, que Deus nos ama. A segunda expressão do amor é que nós deveríamos ou amamos a Deus. A terceira expressão do amor é que nós precisamos amar a si mesmo, para entrar a 4ª expressão do amor, que é amar o próximo. Irmãos, não tem como eu me amar se eu não sou amado por Deus, porque Deus nos amou primeiro. E não tem como eu amar o próximo se eu não amo a si mesmo, a mim mesmo. Então eu quero falar sobre essas 4 expressões, irmãos, porque quando Jesus ele é questionado a respeito da lei, Jesus ele resume a lei no amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Agora a grande questão é como que nós vamos viver o amor de Deus se nós não nos sentimos amados? Ou como que nós vamos nos amar se nós não nos sentimos amados? Como que nós vamos amar o próximo se nós não amamos a nós mesmos? E talvez a gente gosta de dificultar muitas coisas, irmãos, porque a grande questão é a gente complica. O evangelho é simples, nós que complicamos. Olha para o seu irmão e diga assim, o evangelho ele é simples. É você que complica as coisas, fala. Sabe por quê, irmãos? Jesus ele não veio para mudar nada, Jesus não veio para anular a lei, mas Jesus veio para mostrar o quão simples é o amor de Deus. A grande questão que nós vemos que tudo começa lá em Êxodo, quando Deus escreve os mandamentos. Quantos mandamentos são? 10 mandamentos. Mas é interessante que ao contexto da lei, do Velho Testamento, da Velha Aliança, nós vemos que a lei judaica ela é resumida em 613 mandamentos. Mas Jesus ele vem no Novo Testamento, na Nova Aliança, e ele resume de 10, aquilo que os judeus complicam para 613, ele resume em 2. Vamos ler o texto? Mateus capítulo 22, versículo 35 ao 40. Um deles, versão NVT, por favor. Um deles, especialista da lei, tentou apanhá-lo numa armadilha com a seguinte pergunta: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. Versículo 39. E o segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos. Irmãos, por que Jesus está dizendo isso? Porque ele diz toda a lei e toda a exigência dos profetas se resume a amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Porque o amor é o princípio do evangelho, o amor é o princípio da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal forma, tal maneira, que deu aquilo que ele tinha de mais precioso, o seu Filho único até então, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O evangelho sem amor não é evangelho, irmãos. O evangelho, o amor é a base de um relacionamento para com Cristo.
E a grande questão, Jesus está dizendo assim, que toda a lei se resume às exigências dos profetas e se baseiam nesses mandamentos. Por quê? Porque quem ama, irmãos, não fala mal, quem ama não mata, quem ama tem convicção, quem ama não deseja mal para ninguém. Irmãos, porque se eu estou fazendo mal para um irmão, é porque de fato eu não me amo. Porque quando eu me amo, eu cumpro o mandamento de ame o seu próximo como a ti mesmo. Se você não está amando o seu próximo, é porque você não tem revelação sobre o amor, sobre a sua vida. E a identidade com Cristo se baseia no amor, irmãos. Se nós não entendemos o que é o amor, nós não vamos viver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida sem pressões. Pressões vão vir, mas sem comparações, sem competições. E esse é o grande desafio, irmãos. Como que nós vamos ter uma identidade firmada em Cristo se nós não nos sentimos amados? Como que nós vamos ter uma identidade em Cristo se nós não nos amamos? Aí, irmãos, às vezes a gente está invertendo tudo. A gente está querendo provar algo que a gente mesmo não está sentindo porque a gente não se sente amado. E se a gente não se sente amado, talvez é porque a gente não tem revelação da nossa identidade com Cristo. Porque de fato, se nós nascemos de novo, nós falamos, eu não merecia, mas Deus me ama tanto que Ele deu a vida no meu lugar. Irmão, se nós não conseguimos nos sentir amados dessa forma, algo está errado. A grande questão que Jesus está dizendo aqui é assim, vamos parar de complicar as coisas. A gente gosta de complicar, a gente gosta de querer pôr um monte de regra, um monte de exigências, mas a grande questão é, não precisamos decorar 10 mandamentos, não precisamos decorar 613 leis judaicas, nós só precisamos entender o que é o amor e ter revelação, porque se eu amo, irmãos, eu não preciso mais nada. A partir do momento que eu entendo o que é o amor, irmãos, eu não preciso de uma regra de teorias, um livro de teorias, um livro de regras. Irmãos, uma criança, antes de saber ler e escrever, ela já tem o sentimento do amor, porque o amor não precisa ser entendido, o amor precisa ser sentido. Você não precisa explicar para uma criança, ó, vem cá, senta aqui, pegar uma lousa, uma criança de 1 mês. Está vendo isso aqui, esse coração representa que eu te amo. Ela nem tem ainda uma inteligência preparada, uma maturidade preparada para entender as coisas. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente quer entender tudo. A identidade, ela não é revelada no nosso coração pelo entendimento. A identidade, ela é revelada no nosso coração por nós confiarmos, dependermos e sentirmos a presença de Deus. Existem momentos, irmãos, que nós não vamos ter respostas para tudo. Mas isso não significa que você não é amado. Se você tenta entender tudo, você vai achar que você só é amado quando as coisas acontecem do jeito que você espera ou quando tudo dá certo. Mas a identidade do amor é entender que Deus nos ama de uma forma incondicional e não importa o que aconteça, Ele continua nos amando. Eu quero falar então, irmãos, Gálatas 5,14, ele resume bem o que é o amor. Diz assim, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento. Qual o mandamento? Ame o seu próximo como a si mesmo. Olha o que Paulo, para a igreja, está dizendo assim, você está com dificuldade de entender o que é a lei? Não matarás, não roubarás, não adulterarás. Tudo isso se resume o quê? Em amor. Porque quando eu amo o meu próximo como a si mesmo, eu vivo em comunhão. Eu edifico, eu não destruo. Irmãos, quando você entende sobre a questão do amor, o seu casamento vai ser melhor, porque você nunca vai se atentar contra aquilo que você ama. Se você está lutando contra alguém, é porque de fato você não entendeu a revelação do amor. E esse é o grande desafio, irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Irmão, se a gente não tem amado o nosso próximo, é porque talvez a gente não tenha se amado, sabia? Porque a partir do momento que eu me amo, eu jamais vou desejar para um irmão aquilo que eu não queria para mim. E isso revela a nossa identidade. A nossa identidade não é uma identidade de competição, a nossa identidade é uma identidade de cooperação. Desde o início, desde o Éden, o Senhor nos ensina que não é bom que o homem viva só. Viver em relacionamento é um grande desafio, irmãos, mas o Senhor nos chamou para relacionar, o Senhor nos chamou para unidade. Isso traz uma identidade de amor. Não tem como nós termos unidade, um relacionamento, se não tiver amor. Irmãos, amor é suportar um ao outro, a Bíblia ensina isso. Eu não sinto de amar. Irmãos, amor não é sentimento, amor é suportar um ao outro. Amor é permanecer quando as coisas estão difíceis. O problema é que a gente romantizou muito o amor.
A gente confunde amor com gostar. Gostar nem é bíblico. Gostar, irmãos, na verdade, é quando você gosta de alguém no sentido de você ter um bom relacionamento, ou você ter como eu posso falar? No sentido de afinidade, obrigado. Afinidade. O amor não é questão de afinidade. O amor é uma decisão de trazer paz, alegria, relacionamento saudável. Sabe, eu não ando com alguém por gostar. Porque se eu ando por gostar, é porque eu concordo, porque eu tenho afinidade. O dia que eu não tiver mais, eu deixei de gostar. Mas o amor ele é muito mais profundo, irmãos. O que o Senhor tem nos ensinado nesses dias, está gerando uma identidade dentro de nós, não é para que a gente venha gostar da igreja, a gente venha gostar do irmão, que a gente venha gostar do GC. Irmão, se a gente gostar, a gente tem prazo de validade. O relacionamento que o Senhor quer gerar em nós, como identidade, nós entendermos, temos revelação de quem nós somos em Cristo, ao ponto de suportar o que for preciso suportar. Por que Cristo está na cruz e diz, Pai, antes, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade? Porque Jesus não fez porque ele gostava, Jesus fez por amor. O amor suporta tudo. 1 Coríntios 13, o amor não se enche de vaidade, o amor tudo suporta. Mas eu estou triste, eu não amo mais. Então você não amava, você gostava. Porque o amor está disposto a ir até o fim, meu irmão. O amor está disposto a perdoar, o amor está disposto a abrir mão, o amor está disposto a abrir mão da razão. E fez isso comigo, já não gosto mais. É gostar, não é amor. Cristo morreu na cruz por nós, irmãos, porque ele não gostava da gente. Talvez vai te escandalizar isso. Jesus não gosta de você. Jesus te ama. Frase Instagram, Jesus não gosta de você, Jesus te ama. Porque gostar é afinidade, irmãos. Se fosse para gostar, Jesus não ia gostar da gente, porque a gente faz muita coisa contra a vontade de Deus. Jesus nos ama, é diferente. Você não gosta do seu filho, meu irmão. Porque se você gostar do seu filho, você já tinha abandonado ele quando ele faz algo que você não gosta. Você ama seu filho. O Senhor quer gerar uma identidade em nós, irmãos, que não é sobre gostar, não é sobre concordar, mas é sobre suportar. Eu quero falar sobre 4 expressões do amor. Primeira expressão, olha para a pessoa mais linda que está do seu lado e diz assim, Deus te ama. Ou olha para você mesmo e diz, Deus me ama. E esse amor é um amor incondicional, irmão. Sabe o que é amor incondicional? É aquele que faz além da condição. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Quando Cristo morreu por nós, nós merecíamos? Não, então isso já prova que Deus não fez porque Ele gostava da gente. Deus fez porque Ele nos ama. O amor faz além da nossa vontade, o amor vai além do nosso gosto. Talvez hoje você está em crise, está chateado, está frustrado, porque você está fazendo muito o que você gosta. É tempo de dar um chacoalhão no seu irmão e falar assim, é tempo de você parar de fazer o que você gosta e começar a fazer o que Deus ama. Irmãos, a grande expressão do amor é Deus, é Cristo. A nossa identidade começa no reconhecimento que nós somos amados. Não tem como nós termos uma identidade em Cristo, em Deus, se nós não entendemos, não temos revelação que nós somos amados. Sabe por que a gente se boicota tanto? Porque às vezes a gente tem dúvida se a gente é amado. Eu não mereço. Se você está falando isso é porque você não tem revelação que você é amado, meu irmão. João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, ou unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Irmão, se isso não é amor, o que é amor então? Talvez você está assistindo muito filme da Disney e está achando que amor é e todos viveram felizes para sempre. Isso aí é só contra, irmãos. O evangelho é muito mais profundo que isso. Amor não é tudo acontecer do jeito que a gente quer. Mas amor é mesmo nos piores dias, nós sabemos que nós não estamos sozinhos. A primeira expressão do amor, irmãos, e se não tiver ela, nada vai fazer sentido daqui para frente que eu vou falar, é Deus te ama. Se você não tiver convicção disso, não tem mais nada que eu possa falar para mudar a sua vida. Todo relacionamento com Cristo começa no amor. A segunda expressão é porque Deus me ama, então eu posso viver a segunda expressão, que é amar a Deus. Irmãos, não tem como você amar a Deus se você não se sente amado por Ele.
Tem muita gente frustrada com relacionamento de pai, porque nunca se sentiu amado pelo pai. E aí vem para a igreja e fala, Deus é pai. Travou. Porque eu sei o que é um pai. Um pai não é presente. Um pai não foi bom comigo. Então, se Deus é pai, Deus não é bom. E talvez você tenha dificuldade de se sentir amado por Deus, porque você não teve um pai presente. A grande questão é quando você tem revelação da primeira expressão, que você é amado por Deus de uma maneira incondicional, não tem pecado que você faça que vai fazer Deus deixar de te amar. Aí você pode entrar na segunda expressão, que é, eu tive revelação de quem é Deus, eu sei o quanto que Ele me ama, então agora eu posso amar Deus. E deixa eu te falar algo já para você não se achar. Você amar a Deus não é mérito nenhum, tá? Porque você só tem como amar a Deus quando você se sente amado por Ele. Não é merecimento. Uau, eu amo a Deus, eu sou bom. Não. A gente só pode amar a Deus quando a gente tem revelação que a gente é amado por Ele. E a Bíblia diz, em 1 João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Irmãos, não tem nada de merecimento nosso nisso. Não é porque a gente é bom. Não é porque a gente tem um coração bom. Até porque coração bom é gostar. Amor é suportar. Sabe, irmãos, a grande questão, o amor não tem a ver com a nossa bondade, mas tem a ver com a bondade de Deus. E eu só tenho como amar a Deus, irmãos, quando eu tenho revelação que eu sou amado. E o amor de Deus, ele é a resposta. Eu amar a Deus é a resposta do amor que eu recebi. E não é sobre o quanto que nós somos bons em amar, irmãos, mas é o quanto que Deus é bom em nos perdoar e nos amar. E quando eu entendo isso, então eu consigo amar a Deus por revelação do amor dele. Deus tem um amor incondicional, você está entendendo? Não é porque você amou a Deus, porque você encontrou a Deus, porque você deu o direito de Deus ser amado por você. Não, não tem nada a ver com isso. Mas na verdade é que você teve revelação, o quanto que você não merecia. Então Deus te amou de tal maneira que você fala, agora sim eu tenho paz e alegria. Eu não tenho mais condenação e medo, agora eu posso amar a Deus sem culpa, sem condenação. Sabe por quê, irmãos? Há uma grande diferença entre graça e misericórdia. Graça é eu receber o que eu não merecia. Você não merecia ser salvo, Deus te deu a graça e você é salvo. Misericórdia é não receber o que você merecia. Eu merecia ir para a morte, eu merecia condenação, mas Deus não me deu isso. Você entende? Misericórdia é deixar de receber o que eu estava destinado a receber. Graça é eu receber o que eu não merecia receber. E quando a gente entende isso, a gente consegue viver uma vida mais leve do amor de Cristo, onde eu não amo a Deus porque eu sou bom, mas eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Eu não amo a Deus porque eu mereço ser amado. Eu não amo a Deus porque eu fiz por onde. Mas eu amo a Deus porque um dia eu recebi o amor dEle e mudou a minha vida. Sabe, irmãos, isso gera uma identidade para que nós possamos permanecer nos dias mais difíceis da nossa vida. Porque muitas vezes nós nos acostumamos a viver relacionamentos condicionais. Onde relacionamentos, e se você não fizer o que eu gosto, eu não quero mais. Acabou, separa, termina. Mas o amor com Deus não existe isso, irmãos. O Senhor nunca vai se separar. O Senhor nunca vai te abandonar, aliás. Você pode virar as costas, mas o Senhor sempre vai estar de braços abertos para você. Você pode rejeitar, mas o Senhor jamais vai te rejeitar. Você pode querer abrir mão, mas o Senhor nunca vai abrir mão de você. Talvez você fale, eu estou me sentindo tão vazio, tão distante. Mas não foi Deus que se distanciou de você. Porque Deus nunca se distancia. Deus sempre está de braços abertos esperando. Talvez foi uma decisão sua que fez você separar dele. Mas hoje, quando você tem a revelação que Ele te ama de uma maneira incondicional, que nada importa, Ele continua te amando, você pode, sem culpa e sem condenação, dizer, então, porque Ele me amou primeiro, então eu posso amá-lo. Sabe por quê, irmãos? A gente não tem referência do amor verdadeiro se não é por Cristo. O amor incondicional não existe outro. Por mais que uma mãe ame um filho, não é um amor comparado ao amor de Cristo. Porque o amor de Cristo, ele é perfeito. Aí então nós podemos entrar na terceira expressão, porque a primeira e segunda expressão aponta para amar a Deus acima de todas as coisas. E como que eu amo a Deus acima de todas as coisas? Amar a Deus é prioridade, amar a Deus é colocar Deus acima de tudo. Como que eu amo a Deus se eu não me sinto amado? É impossível. Eu só consigo viver a segunda expressão do amor, que é amar a Deus, quando eu vivo a primeira de uma maneira profunda, onde Deus me amou tanto. E da mesma maneira, a terceira e a quarta expressão, elas são condicionais. Porque a Bíblia diz aqui em Mateus 22 o quê? Amar ao seu próximo como a ti mesmo. E a terceira expressão do amor é
ame a si mesmo. E eu comecei o culto dizendo assim, fale 3 pessoas que você ama demais, 3 pessoas que você ama muito. E a maioria, 90 e poucos % aqui, disse tantas pessoas, inclusive eu, quando eu fiz essa reflexão, eu também deixei eu de lado. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente mesmo não se valoriza. E eu não estou falando isso no sentido de a gente ser um coitado, tal, não. Mas como que a gente vai viver o amor e derramar amor para o próximo se a gente mesmo não se ama? Faz sentido isso? Como que eu vou falar para alguém valorizar, cuidar? Como eu vou valorizar alguém se eu não consigo valorizar a mim mesmo? Quer um exemplo, irmão? Se você estiver num avião e tiver uma turbulência, vai cair umas máscaras. O que eu faço? Primeiro eu ponho a máscara na criança, tadinha, ela é indefesa? Ou eu coloco a máscara em mim? O que eu faço primeiro? Em mim. Como que eu vou salvar alguém se eu não vou ser salvo? Isso é protocolo. Você primeiro precisa colocar em você, para você ter uma vida, para que você possa estar consciente, para que você possa salvar alguém. Sabe qual o nosso problema nessa geração, irmãos? Às vezes a gente quer salvar todo mundo, mas a gente não salva a gente mesmo. A gente como igreja, irmãos, às vezes a gente prega muito, ame o próximo, mas como que eu vou amar o próximo se eu não estou amando a mim mesmo? A gente prega muito, valoriza o irmão do lado, mas como que você vai valorizar alguém se você não se valoriza? Efésios capítulo 5, versículo 29. Paulo diz assim, ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. Irmãos, ninguém odeia o próprio corpo. Quando você entende que você se ama, você não vai se boicotar, você não vai se destruir, a não ser que você não esteja bem emocionalmente. Há um caso de nós vermos tragédias onde a pessoa tira a própria vida, isso nada mais é alguém que não estava bem emocionalmente, porque em sã consciência ninguém faz isso, porque você tem uma defesa para o seu próprio corpo. Paulo está dizendo para a igreja aqui em Efésios, ninguém odeia o próprio corpo, mas é pelo contrário disso, a gente alimenta e cuida dele. Porque isso é defesa, irmãos. Isso é proteção. Como o medo, por exemplo. O medo, muitas vezes a gente acha que é do diabo, mas o medo da maneira certa é de Deus, porque todo sentimento foi gerado por Deus. O medo exato, o medo de uma maneira equilibrada, ele te protege da morte. Ele te protege de cair de um lugar alto, ele te protege de fazer algo exagerado. Então, o medo, de uma maneira saudável, ele é de Deus. Então, quando eu me amo, eu me cuido, eu me preservo, eu não faço coisas que vão me destruir. Então, diante disso, nós estamos aprendendo que, como que eu vou amar alguém, irmãos, se eu não me amo? Como que eu vou viver de uma maneira em unidade saudável, se eu mesmo não estou bem saudável? E sabe qual é o grande problema? Muitas vezes, irmãos, a gente faz isso. Está num avião, numa turbulência, a gente não se cuida, a gente quer cuidar dos outros. Irmãos, não tem como a gente cuidar dos outros se a gente não consegue cuidar da gente mesmo. Nós estamos lendo Timóteo mesmo diz isso, como que nós vamos, se a gente não consegue nem cuidar da nossa própria casa? A grande questão, irmãos, é, nós precisamos amar a nós, e quando a gente se ama, a gente se cuida, e quando a gente cuida de nós como um templo de Deus, a gente não fere ele, a gente preserva, a gente não se boicota. Irmãos, pode ver, muitas vezes, faz uma leitura aí, não levanta a mão, mas faz uma leitura, quantas vezes a gente se boicota. Eu não mereço mesmo, não vai dar em nada mesmo, eu sabia que ia ser assim. Isso, irmãos, é uma ferida interna, onde você está se boicotando, e você está vivendo algo que não é o que Deus falou sobre você. Porque Deus não disse isso, Deus diz o quê? Ainda que passe lutas, ainda que venha, eu estarei com você até o final do tempo. No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, muitas vezes, palavras que estão saindo da nossa boca, nunca foi Deus que disse. Então, o problema é como que nós vamos ser igreja, como que nós vamos ter uma identidade, uma revelação de quem nós somos, se nós não nos amamos. Aí, então, entra a quarta expressão do amor, que o próprio texto de Mateus diz, amar o próximo como a si mesmo. Como que eu amo o próximo se eu não me amo, meu irmão? A quarta expressão do amor é ame o próximo. João 13, versículo 35.
Quem achou, diga amém. O seu amor um pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Irmãos, esse provará não é o sentido de você bater no peito e falar, tá vendo? Estou provando para você. Não, não é isso. Está falando sobre atitude que gera frutos, tá? Está dizendo que o seu amor um para com o outro provará que você é discípulo de Deus, discípulo de Jesus. Então a Bíblia está nos ensinando que como que eu sou discípulo de Deus? Quando eu amo o próximo. A Bíblia está dizendo que se eu não tenho amor pelo próximo, eu não posso ser discípulo de Jesus. Irmãos, isso revela a nossa identidade. Não tem como eu amar Deus se eu não sou amado por Deus. Nós temos revelação que nós somos amados por Deus, um amor incondicional. Por isso que eu amo a Deus. Deus nos amou primeiro. Mas da mesma maneira, não tem como eu amar o próximo se eu não me amo. Por isso Jesus diz, amar o teu próximo como? Não como você ama a Deus. Você vê que interessante isso? Ele não está dizendo, ame o seu próximo como você ama a Deus. Ele está dizendo assim, ame o seu próximo como você se ama. Irmãos, então, para que eu possa entrar na quarta expressão do amor, a amar o próximo, isso fala sobre um relacionamento com Deus, porque diz, você provará ao mundo que você é meu discípulo quando você ama o seu próximo. É o que Jesus nos ensina, irmãos, sobre o amor, sobre o perdão. Isso muda tudo, irmãos, porque amar o próximo é reflexo do próprio amor de Deus para conosco. E amar o próximo é reflexo de eu saber que eu sou amado por Deus, por isso eu amo a Deus, por isso eu me amo e por isso eu amo o próximo. Está entendendo isso? Está claro isso? Então a conclusão, irmãos, da expressão do amor é, primeiro, Deus me ama. Deus me ama, então eu posso amar a Deus, porque eu me sinto amado. Eu amo porque eu me sinto amado, Ele me amou primeiro. Eu não tenho referência do amor se não é o amor de Deus, meu irmão. Porque o amor humano, ainda que seja amor, muitas vezes ele é falho. Então, quando eu amo a Deus, eu posso me amar. Porque, irmãos, eu não tenho como me amar se eu não tenho referência do que é o amor de Deus. Deus me ama. Então, eu posso amar a Deus. E por amar a Deus e saber que eu sou amado por Deus, então eu posso me amar. E por eu me amar, então eu posso amar o próximo. Talvez a gente está invertendo tudo isso, irmãos. Talvez a gente está vazio de Deus, mas a gente quer provar que a gente ama o próximo. Fica pesado. Fica difícil. Sabe, a nossa identidade com Deus ela é baseada no amor. E quando a gente tem essa identidade revelada, irmãos, a gente não faz mais nada esperando o próximo. Imagina se Jesus estivesse na cruz lá e falasse, poxa, eu vim para essa cruz, o Josafá nem veio me ver aqui, o meu dia memorável, ele faltou. Sabe por que Jesus não faz isso? Porque Jesus não fez esperando nada em troca. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe por que Paulo está dizendo isso para a igreja? Porque o amor ele vai além de esperar. O amor vai além da fé. É até estranho, né? Eu lembro quando eu me converti, eu não entendia isso. Porque para mim a fé era o maior de tudo. Aí Paulo vem, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Sabe o que é interessante isso, irmãos? Jesus não morreu na cruz esperando algo em troca, esperança. Porque se Jesus morresse na cruz por esperança, ele ia estar lá assim, mas cadê o povo? Eles nem vieram. Eu fiz isso por eles, mas cadê eles para me ver? Se Jesus tivesse feito isso por fé, ele ia falar, não, eu ainda creio que eles vão chegar. Eu creio que eles vão reconhecer. Não, Jesus fez aquilo por amor. Sabe o que é amor? Tudo suporta, tudo crê, não sente vaidade. Jesus fez isso mesmo sabendo que muitos iriam falar, eu não quero. Mesmo assim, Jesus fez. Isso é amor. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente está fazendo por esperança. Mas eu esperava que ele reconhecia. Eu tinha esperança que ele ia entender o que eu fiz. Talvez a gente faz muito por fé. Mas a minha fé é que ia valer a pena. Mas quando Jesus faz por amor, irmãos. O amor tudo suporta. O amor vai além da nossa expectativa. O amor vai além da nossa esperança. O amor vai além da nossa fé. Porque o amor é fazer e não esperar nada em troca. E quando a gente tem a identidade revelada no amor, irmãos, a gente para de se frustrar. Por quê? Eu não tenho mais esperança, não tenho mais expectativa, mas eu tenho o amor de Deus e tudo isso já vale. Deus me amou primeiro, isso importa. Não importa mais nada. É por isso que a gente pode ir para Romanos 5:5. E a banda já pode subir.
E diz, e essa esperança não nos decepcionará. Por que essa esperança não nos decepcionará? Pois sabemos quanto Deus nos ama. Está baseado no amor, meu irmão. Uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Irmãos, quando nós somos amados, tudo muda, irmão. Quando você entende que você é amado, quando você entende que o amor é que gera uma identidade verdadeira e absoluta, tudo muda. Paulo está dizendo aqui que a nossa esperança não vai nos decepcionar, porque a nossa esperança está baseada no amor de Deus, porque Ele nos ama. E uma vez que Ele nos ama, Ele nos dá o Espírito Santo para encher o nosso coração com amor. Irmãos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não é porque nós somos bons, mas é porque o Senhor nos ama. E isso nos gera convicção. Em 1 João capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer o que amamos uns aos outros. Não se limite a palavras, mas demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Irmãos, quando nós entendemos o amor de Deus e vivemos o amor de Deus, tudo muda, irmãos. Nosso relacionamento na nossa casa vai mudar, o nosso casamento vai mudar, a nossa vida com os nossos pais vai ser diferente, a nossa vida com os nossos filhos serão diferentes, a nossa vida como igreja, como comunidade será diferente, sabe por quê? Não é mais na esperança, não é mais na expectativa, não é mais na fé, mas é no amor. E aqui diz, João está dizendo assim, filhinhos, Deus está usando João aqui dizendo assim, não nos limitemos a dizer o que amamos uns aos outros, sabe? Não se limita a, eu quero dizer que eu te amo, tá? Não é palavra, irmãos, mas é demonstrando a verdade por meio das ações. Quero te dar um desafio. A partir de hoje, quando você for falar para sua esposa, para o seu filho, não diga mais assim, eu te amo. Eu te amo é uma afirmação. São palavras. Mas a partir de hoje diz assim, você se sente amado por mim? Mudou a frase. Irmãos, falar que ama, até papagaio fala se você ensinar ele. Agora quando você diz assim, você se sente amado por mim? Você dá uma oportunidade para a pessoa poder responder o que ela está sentindo. Talvez, irmãos, a gente está cheio de convicção natural, dizendo assim, não, mas eu amo, eu já disse que eu amo. E talvez a pessoa está assim, mas eu não estou me sentindo amado. Sabe, em relacionamentos naturais, isso está gerando uma identidade em nós. A grande questão não é você declarar que você ama, isso são palavras. Está dizendo, não limitamos as palavras, como diz 1 João 3,8 aqui, diz o quê? Mas nós precisamos amar demonstrando em verdade em amor. Talvez, irmãos, até como igreja agora, talvez a gente tenha falado, eu amo você, você é importante. Mas será que a gente não pode mudar e falar, o quanto você se sente importante nessa casa? O quanto que você se sente amado? O quanto que você se sente valorizado? Muda tudo. Esse amor verdadeiro, irmãos, mudam palavras bonitas para uma prática. E é sobre isso que o Senhor está nos chamando, a viver não palavras bonitas, porque isso todo mundo sabe falar, qualquer um fala. Mas a grande questão é a gente trazer isso e falar, o quanto que você se sente amado. Sabe, irmãos, por isso que às vezes a gente está aqui no momento de igreja e fala, abraça o seu irmão. Porque o abraço muitas vezes vai falar mais do que palavras. Porque às vezes você está cansado, chateado. E no momento que você é abraçado, se sente acolhido, se sente amado. E esse é o amor que o Senhor está nos chamando, é um amor que vai além de palavras bonitas, onde é um amor que gera perdão, é um amor que gera cura, é um amor que traz cuidado, traz amor verdadeiro. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um momento.